Olá, pessoal. Hora do nosso encontro semanal na aula de atualidades. Hoje nós vamos trabalhar um assunto pertinente, a condição aí da Covid-19 e seus efeitos, exatamente sobre a educação no Brasil, a nível médio e superior, a questão aí sobre o meio ambiente e sobre a economia mundial e Brasil. Teremos um aparato geral aí das condições pertinentes à atuação. Então, teremos uma visão bem importante dos principais efeitos, as informações mais importantes que estão ocorrendo a nível mundial e Brasil, nesses setores que eu me refiro agora há pouco, e são informações muito importantes da pandemia que vem acontecendo aí a partir do primeiro trimestre de 2020. A primeira parte que nós vamos estudar aí é como todas as pessoas passaram a usar em maior quantidade a questão dos aplicativos móveis. Vamos ver quais são os setores que mais foram solicitados por meio desses aplicativos, aquelas empresas que mais se valorizaram e a maneira como esses pedidos foram feitos, tá? Então tá aqui, ó, os aplicativos de entrega do celular para a sua casa. Nós temos ideia aqui que o tempo mensal, tá, em aplicativos móveis cresceu cerca de 40% só no segundo trimestre de 2020. A gente tem aqui a informação importante que, quando fazemos uma comparação com o mesmo período do ano passado, encontramos esse crescimento, evidentemente, que a causa não poderia deixar de ser outra, senão a ocorrência da pandemia. Não poderia deixar de ser. Ao fazermos um comparativo aí do mesmo período de 2019 em relação a 2020, é que encontramos esse crescimento muito grande quanto ao tempo destinado à utilização de smartphones. Observamos que cresceu muito a quantidade de movimentação de dinheiro por conta do uso desses aplicativos. Em média, uma pessoa gasta de 4 horas e 20 minutos por dia em smartphone. Já os gastos, eles tiveram assim, um crescimento absurdo. Cerca de 27 bilhões de dólares foram movimentados por usuários desses aplicativos em aparelhos que usam o total foi de 27 bilhões, mas aqueles que usam o iOS, por exemplo, foi em torno de 17 bilhões. Quando a gente vai para o Android, nós encontramos algo em torno de 10 bilhões de dólares movimentados por meio de pedidos realizados por meio desses aplicativos móveis. Pode ser da assinatura de serviços como Netflix, compra em farmácia, compra em supermercado, compra de roupa, simplesmente aumentou drasticamente por conta da pandemia a utilização de serviços e da compra de serviços e bens por meio desses aplicativos. Isso movimentou algo em torno de 200 bilhões de horas no mundo de pessoas envolvidas nesse tipo de negociação. Os instrumentos, por exemplo, os aplicativos, melhor dizendo, baixados pelo Google Play, tiveram um crescimento da ordem de 25% a mais de um ano para outro, indo para a ordem de 10 bilhões de dólares negociados, como eu falei agora há pouco. Já quem usa o iOS teve um crescimento em torno de 15% de serviços utilizados, aplicativos de diversa natureza, baixados durante esse período de pandemia. Nós encontramos aqui aqueles aplicativos ligados a jogos e aqueles que não são ligados a jogos. Aqui é a informação bem interessante. Os aplicativos que não são de jogos representam 35% daquela movimentação financeira por parte de consumidores no iOS e de 15% no Google Play. Principalmente aí com assinatura. A pessoa ficando mais tempo em casa, baixa jogos, aqueles que baixam aplicativo para pedir medicamento, alimento, roupa, transporte, ou então aqueles que utilizam para pagamento de boletos e para renovar assinaturas como Netflix, HBO e outros serviços mais. Os downloads do Google Play cresceram 10% ao ano, para 25 bilhões. Já o iOS, para você ter uma ideia aqui, teve um crescimento de 55%. O número foi um pouco maior que 70%, tá? A quantidade de downloads realizados pelo o iOS. Realmente um número bem estrondoso. Em períodos de pandemia ou de recessão econômica, aumenta muito a quantidade de pessoas trabalhando, boa parte da população economicamente ativa passa a utilizar essas plataformas para exercer seu trabalho, para aumentar a sua renda, para garantir um sustento seu ou de sua família. É grande a quantidade de trabalhadores que entram aí na prestação de serviços terceirizados. As empresas que têm que fazer essas entregas utilizam-se dessas pessoas, motoboys,
tá? Ou então o transporte Uber, por exemplo, para atender à necessidade da população. Evidentemente que com o aumento dessa prática aí, a gente percebe uma flexibilização das leis trabalhistas. Inclusive, o governo autorizou essa flexibilização das leis trabalhistas, permitindo a renegociação de contratos, com redução de salários, com cancelamento ou suspensão de salários, com o governo pagando uma parte do salário desses trabalhadores da iniciativa privada, dentro das regras, é claro, que a pessoa estivesse, tinha que atender às exigências do governo, se enquadrar dentro de um perfil. Aumentou muito a quantidade de pessoas trabalhando nesse serviço de entrega de alimentos, tá? De material para tanto para ser consumido para lanche, como também para produzir refeições em casa. Também marcando consultas, apesar das clínicas ficaram um tempo fechado, depois retornaram. E a gente percebe que aumentou o tempo que essas pessoas estão dedicadas ao trabalho. Acabam se expondo por mais tempo do que dentro de um trabalho formal, tá? Dentro da formalidade, daquela regra da CLT. Percebe também que esse trabalho deles ficou precarizado, porque não existe uma segurança, não é verdade, na realização desse tipo de prestação de serviço, bem como as condições de saúde não são as melhores, às vezes exposta a um trabalho muito extenuante, por longo prazo, longo período, longas horas, um sol muito forte, então chuva, ou então uma temperatura muito fria, realmente isso favorece a realização daquele trabalho. Então, especialmente em período de recessão ou de pandemia, as plataformas têm sido uma alternativa de sustento para boa parte da população economicamente ativa. Houve um aumento da utilização e da demanda pelo serviço intermediado por esses aplicativos. O movimento acaba atraindo trabalhadores, mesmo que eles vejam os seus direitos trabalhistas flexibilizados. É melhor trabalhar nessas condições do que ficar com a renda super reduzida ou até mesmo sem ela. Não há garantia para esses trabalhadores de uma segurança e de a preservação de sua saúde na realização dessas funções. Aqui nós temos, por exemplo, como é que ficou o comportamento durante a pandemia? Olhe bem como todos esses produtos e serviços tiveram um aumento muito significativo, tá? A partir da pandemia, solicitado por meio de aplicativos. Veja só, o transporte, tá ok? Começa a usar esse tipo de aplicativo. 2% nunca tinha pedido transporte por meio de aplicativo, mas aumentou. Comida pronta, ou já em restaurante, 7% de aumento, 7% da população nunca tinha usado isso, 10% para comprar produtos de farmácia, supermercado, 14%, roupa, varejo virtual. Veja como cresceu muito, muito mando, ó, contínuo sem utilizar esse tipo de aplicativo, ainda é grande, tá? Estou usando menos esse aplicativo, ó, como caiu bastante, mas a quantidade de pessoas que entraram pedindo esses produtos e serviços por aplicativo cresceu muito. Perceba, ó, o famoso delivery. Para comprar, por exemplo, material de limpeza, 16% a mais de pessoas que passaram a solicitar material de limpeza por um serviço de delivery, usando aplicativo. Ó, não pedia por delivery, mas começou a pedir 16% a mais. Em cima da. Não é que 16% da população está pedindo, são 16% a mais do que aqueles que já pediam, tá? Para material de limpeza. Alimento para preparar em casa, um acréscimo de 15% na quantidade de pessoas que usavam esse serviço delivery a partir da pandemia, tá? 12% para produto para criança, como fraldas, shampoo, tá? Essas pomadas, remédio, alimento para essas crianças. 17% a mais de pessoas que nunca tinham usado o serviço delivery, tá? Por aplicativo para a higiene pessoal. E aqui nós temos as pessoas que já pediam, que passou a pedir ainda mais. Na condição de refeições ou de lanches, é que tem um aumento maior. 25% a mais do que já pediam. Você está entendendo? Aqui foi a galera que começou a pedir. E aqui a galera que passou a pedir ainda mais a partir da pandemia, 18% para remédio. Realmente, a condição de alimento e remédios são os que mais utilizaram. E os alimentos para preparar a refeição, 13% que passou a pedir a mais do que já pediam. E aqui a galera que não pedia, mas começou a pedir. Remédios ficaram em terceiro lugar, material de limpeza em segundo, e o grande campeão foram os itens de higiene pessoal. Essa galera nunca tinha pedido serviço de delivery e passou a pedir. Você veja como cresceu demais. Qual é o meio de entrega mais comum? 90% é por moto. Moto é o sistema que mais é utilizado para a entrega desses produtos. 9% de bicicleta, evidentemente, carro só é 1%, carro ou a pé. A pé, as grandes distâncias não dá, não é verdade? A questão do automóvel sai muito mais dispendioso, tem o problema da mobilidade urbana, para se deslocar mais lentamente, é mais lento.
tem a questão do estacionamento. Então, a questão das motos, pela agilidade, e as bicicletas são os modos mais utilizados para a entrega desse serviço de delivery. Quais foram os tipos de empreendimentos, estabelecimentos mais solicitados? Olha, em primeiro lugar, restaurante, alimento, tá? Alimento, restaurante, alimento pronto, 89%, tá? Os mais pedidos, 89%. Restaurante, 32% para as farmácias e supermercado, 29%. As bebidas aí, ó, lojas e bares com 14%. Quais são os canais mais usados? O campeão foi o iFood. Claro, é restaurante, alimento, ó, o iFood. Então, o WhatsApp, ao invés de ligar, utiliza o WhatsApp, 55%. Ó. Canais e aplicativos de delivery utilizados nos últimos dias, 55% do WhatsApp. O telefone do estabelecimento, 36%, e o Uber, 35%. Então, realmente, então, aplicativo específico só do estabelecimento, tá? Aquele aplicativo. Então, 20% o crescimento. Aqui tem uns entregadores, essa galera que trabalha aí com moto ou com bicicleta. Antes da pandemia, 51%, 54,1% trabalhavam de 9 a 14 horas. Pode-se perceber que houve aí um aumento grande no tempo destinado. Tá? Okay, ó. Antes da pandemia, 54,1% trabalhavam entre 9 e 14 horas por dia. Aumenta a dedicação grande para quem trabalha com esse serviço de entrega. Uma dedicação aí bem significativa. Antes da pandemia, 54,1% trabalhava de 9 a 14 horas. Durante a pandemia, 19,3% passou a trabalhar de 11 até 12 horas durante a pandemia. Tá? Durante a pandemia, 51,9% trabalham 7 dias da semana. Trabalham todos os dias da semana. 54% trabalhavam de 9 a 14 horas. Desses 54%, 51,9% trabalhando 7 dias da semana. Porque aumentou muito esse tipo de serviço, a prestação desse serviço, durante o período da pandemia. O aumento de trabalhadores em plataformas digitais corrobora para a terceirização, porque transfere a PEA para o setor de serviços, setor terciário. A prestação de serviço está dentro do setor terciário. Então, aumenta a terceirização. E o que é terceirização? É quando uma empresa contrata uma pessoa física ou uma pessoa até jurídica para realizar um complemento do seu trabalho, desempenhar uma parte de sua função, tá? Daquela função que ela desempenha. Então, quando uma empresa fabrica uma determinada empresa fabrica uma pizza, tá? Um empreendimento fabrica uma pizza, ele vai precisar de um outro para entregar. Então, a terceirização de uma pessoa física ou até mesmo de uma empresa de transportes. Apesar de aumentar a ocupação da P, a terceirização impõe desafios, tá? Quanto ao contínuo dinamismo da economia, a redução da produção de riqueza material, como ocorreu no setor primário e secundário. Então, o terciário acaba absorvendo. Mesmo as plataformas de trabalho digital serem mais buscadas por trabalhadores jovens, isso não significa dizer que haja uma restrição formal quanto à idade da pessoa. Vai dar preferência aos jovens. Não. Não, é um mercado difícil para pessoas de uma idade mais alta, mais elevada. Não é o caso. Não há um perfil, uma restrição formal às pessoas por conta da faixa etária. Agora, é mais procurado por pessoas jovens, principalmente dos 20 aos 30 anos. São os que mais trabalham com essa prestação de serviço. Como é que a pandemia afeta a economia? E muito. O que uma pandemia dessa faz é diminuir, por exemplo, a procura por produtos e por serviços. Evidentemente que vai haver uma retração da economia. A economia não vai ter o mesmo crescimento de outrora, significa que a força produtiva vai ter uma redução. Vai ter redução da contratação de pessoas, haverá suspensão de trabalhos, haverá demissões, haverá uma redução na produção por conta das fábricas, vai haver o quê? Um aumento de mortes e de pessoas doentes, tá? Vai haver uma diminuição do consumo por perda de emprego, por morte de pessoas, por enfermidade. Também essas mortes de enfermidades vão diminuir a oferta de mão de obra, com certeza. Também os funcionários, por adoecer, vão faltar mais, evidentemente que vai atingir a produtividade, tá ok? Essas pessoas podem faltar também por obrigações familiares, pode ser por causa da quarentena, do distanciamento social que foi implantado, e, evidentemente, o medo de contrair o vírus, tá? Então, outras males acontecem, outras situações que atingem a economia. Por exemplo, a rede de transporte não vai apresentar a mesma eficiência, tá? O horário vai ser prejudicado, a quantidade de transporte, mercadoria transportada diminui
porque a demanda diminui, a oferta também acaba diminuindo pela a demissão de pessoas, a dificuldade em acessar a matéria-prima, ter alcance à matéria-prima, o oferecimento de suprimentos acaba diminuindo, a gente vê que alguns produtos ficam difíceis de ser encontrados por um longo período, máscaras, tá? Álcool gel, ficaram bem escassos, o acesso ficou bem difícil, o preço aumentou e muito, torna mais caro, né? Qualquer um pode comprar. Aqueles equipamentos de proteção individual, muitos deles produzidos na China, na própria China, onde teria começado o surto, passaram a ser de difícil acesso para vários países do mundo. Então, há o quê? Redução da demanda por clientes, dando a reputação da empresa, porque não consegue prestar o serviço como a população espera, você está entendendo? As comunicações ficam prejudicadas, evidentemente que a inadimplência vai aumentar significativamente, pessoas perdem o emprego, têm sua renda diminuída, não conseguem honrar seus compromissos como água, luz, pagamento em lojas, produtos que foram adquiridos, pagamento de cartão de crédito, realmente de empréstimos, fica tudo isso bastante afetado e acaba atingindo, vira um ciclo vicioso que afeta toda a economia. Aparecem pessoas agindo de má fé, se aproveitando da ingenuidade de algumas pessoas, do momento difícil, com vantagens, com verdadeiras ofertas milagrosas, e causando dano a pessoas, como o crime de estelionato, por exemplo, ou se aproveitando da situação para comprar um produto ou um bem por um valor bem menor do que o valor de mercado, se aproveitando da situação difícil que aquela pessoa se encontra. A partir desse quadro, o que é que vai acontecer? Vai haver uma desaceleração da economia e os investimentos vão começar a diminuir, tá? Os investimentos estrangeiros, principalmente, e atingem em cheio as bolsas de valores. Começam diversos investidores do mundo inteiro a não mais depositar seu dinheiro nas empresas privadas. Começam a retirar esses investimentos para países que têm a economia mais equilibrada, mais estabilizadas, como os Estados Unidos, ou então para investir em áreas onde a pandemia não surtiu efeitos tão graves, onde há a possibilidade da economia manter a projeção de crescimento que tinha, tá? Ou pelo menos parecido com o que se esperava no período anterior à pandemia. Tá? Então, vamos lá. No caso do Brasil, os investidores estrangeiros tiraram os recursos aplicados na Bolsa de Valores, redirecionando esse dinheiro para títulos do Tesouro. Tá? Empresta, faz investimento, bota o dinheiro na mão de um país, de uma nação, ele te dá um documento, que é um título do Tesouro, tá? Da dívida pública, e aí, a partir daí, ele vai usar esse dinheiro para fazer investimentos, honrar seus compromissos, e vai pagando um valor X em juros à pessoa que cedeu, que é credor daquele país. Os americanos fazem isso, o Brasil também, e os títulos do Tesouro Nacional dos Estados Unidos estão sendo muito procurados nesse período de pandemia. Uma estabilidade econômica, é um país da economia segura, garante o retorno, não há perigo de calote, de uma economia ser afetada drasticamente, como em outras áreas do mundo. Fazer investimento em países em desenvolvimento como o Brasil, que acaba sofrendo mais os efeitos da pandemia. Depende muito do mercado internacional de investimentos estrangeiros para a economia manter-se equilibrada e crescente. Tá? Então, o que é que acontece? Países que foram fortemente atingidos por essa pandemia, como é o caso do Brasil, os países que mais contaminados e vítimas fatais no mundo, acaba sofrendo uma sangria de investimentos, tá? Transferência de investimentos. Não dá para deixar de citar aqui a mudança no sistema de educação, tá? No modo das aulas online ou aulas remotas, substituindo as aulas presenciais. Uma das melhores formas encontradas para se diminuir os efeitos da pandemia, que o vírus se disseminasse, foi a suspensão, tá, das aulas presenciais. A partir desse momento, então, a gente tem a implantação, primeiro foi implantado um período de férias, né, a suspensão de 30 dias aí das aulas, período de férias, depois veio a suspensão das aulas presenciais, começaram as aulas remotas, que provocou uma mudança muito grande na metodologia utilizada, tá? Trouxe um impacto muito grande, não só para os alunos, como para professores, também para as instituições, para as escolas, para o setor educacional de nível infantil, fundamental, médio e superior. Essas aulas remotas fez com que os profissionais tivessem que se reinventar, se requalificar e se preparar para produzir aulas sem dar prejuízo do conteúdo e com a mesma qualidade. Tá? Teve que fazer essas aulas se tornarem mais atrativas, se reinventar para continuar ministrando os conteúdos e sempre trazer o aluno, despertar o interesse do aluno de querer assistir, acompanhar essas aulas. Aumentou a busca por conteúdos escolares em forma, claro, de videoaula,
baseado nos conteúdos que estavam programados para ser ministrados em sala de aula, tá? Essas videoaulas são assistidas em casa, elas podem ser vistas online, também podem ser gravadas e revistas diversas vezes, tá? O aluno pode pausar ou então revisar uma parte que ele não entendeu, e caso não venha a compreender o conteúdo, no momento que ele fez a revisão da aula, que ele reviu a aula, ele pode buscar o professor por meio de e-mail, ele pode fazer isso por meio de chat no momento da aula, caso a aula esteja sendo online, pode buscar via grupo de WhatsApp, e o professor acaba sendo procurado diversas vezes durante o dia, até em momentos que não estaria presente disponível para aquele aluno, procurado em feriados, em finais de semana, em vários horários do dia, manhã, tarde, até mesmo noite, um aluno que tenta sempre tirar aquela última dúvida, procurar uma orientação vinda do seu mestre. Os estudantes e professores vêm adaptando-se a essa nova forma de ensino, de aprendizagem, nas plataformas online, e não pela conservação de práticas pedagógicas que costumeiramente eram praticadas, justamente por causa dessa nova modalidade, das aulas online, das aulas o quê? Remotas, tá? Evidentemente que isso mostrou uma desigualdade muito grande dentro de nosso país. Evidentemente, essa desigualdade ficou mais demonstrada quando nós direcionamos nossas atenções para a escola pública. Nós percebemos que a escola pública não conseguiu, devido à falta de estrutura, levar ao seu alunato as aulas online, os conteúdos, como foi possível para o alunato da rede privada. A escola é uma área indispensável para as relações sociais, tá? Para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, para a absorção de conhecimento. É um meio onde nós podemos fazer troca de informações, nos socializarmos e aumentarmos nosso conhecimento. Então, a partir do momento que foram implantadas essas aulas remotas, percebeu-se a implantação de uma transformação muito grande no modelo de ensino e aprendizagem em nosso país. Então, esse modelo de escola que a gente conhecia, o tradicional, se tornou o quê? Obsoleto. E essa nova forma de ministrar aula, ela é complexa, porque ela é nova. É nova para os ensinos infantil, fundamental e médio, porque em boa parte, principalmente das universidades particulares do Brasil, essa modalidade já era mais, digamos assim, conhecida, já era uma prática mais acessível. O aumento da demanda por aulas virtuais tem contribuído para a inserção de diversos professores nessas plataformas, no mundo digital, que tentam levar seus conteúdos da forma mais ampla para o seu grupo, compartilhando ele livremente aí por meio de plataformas como o YouTube ou plataformas desenvolvidas pelas próprias escolas onde aquele professor ministra suas aulas. As plataformas permitem a inscrição em diversos canais dos professores e não precisa aquela aula ficar restrita necessariamente ao alunato daquela instituição onde ele ministra suas aulas. Os efeitos foram sentidos na maior escala pelos alunos, estudantes e professores de educação básica pública, exatamente, porque muitos dos quais eles não empregavam qualquer mecanismo digital antes da pandemia. Os cursos de formação superior, esses sim já tinham um certo contato, sofreram menos para se adaptar a essa nova realidade, mesmo que usasse em menor grau a quantidade da aula remota, que utilizasse essa condição das plataformas, das aulas. Evidentemente que as instituições privadas de nível médio, superior, já tiveram uma transição mais fácil, tiveram menor dificuldade para a aplicação dessas aulas à distância, o ensino à distância, do que a educação pública básica, que não dispunha da mesma infraestrutura, tá, para oferecer esse serviço. Bem como não tinha a familiaridade com a tecnologia na própria instituição, quando comparado com essas instituições privadas. O impacto no ensino superior. Mais familiarizados com ferramentas do ensino à distância, os professores e alunos tiveram menor dificuldade, como acabamos de ver. No entanto, 100% online foi a primeira vez que aconteceu em nosso país. Então, eles precisaram passar por um período de adaptação, por uma espécie de orientação, para que esse tipo de serviço pudesse ser devidamente prestado. Faculdades da rede pública e privada precisaram orientar tanto os alunos como os professores de como seriam essas aulas. Os professores foram orientados de como deveriam preparar essas aulas
e também como ministrar esses conteúdos digitais para seus alunos. Foram oferecidas plataformas por meio de ambientes virtuais de aprendizagem para disponibilizar o material como exercícios, como aplicação de provas, ou até mesmo para apresentação de TCC, que são os trabalhos de conclusão de curso de forma online. Tá? O cenário mundial, diante da pandemia, reforçou a exclusão dos estudantes, infelizmente, das famílias mais carentes, tá? Principalmente aqueles que vivem no meio rural. De acordo com o relatório de monitoramento global de educação, ou seja, relatório GEM de 2020, tá? Recente, foi divulgado no final de junho que 258 milhões de crianças e jovens não tiveram acesso à educação esse ano por conta da pandemia. O contexto é mais grave em países de baixa renda, evidentemente, entre os quais 40%, tá, que têm uma renda média baixa, não contam com política de apoio a alunos durante o período de pandemia. O período de fechamento das escolas, com a intenção de conter o avanço do coronavírus, deixou 40% desses alunos de renda média e baixa sem acesso às aulas. Um relatório da Unesco, um órgão da ONU, revelou que menos de 10% das 209 nações avaliadas possuíam leis para fortalecer a inclusão digital, tá? A inclusão plena na educação. A pandemia do Covid-19 levou ao fechamento de escolas em todos os lugares, em todos os continentes, impactando cerca de 1,5 bilhão de alunos, o que responde por mais de 90% da população estudantil. Ó. Mais de 90% da população estudantil ficou sem acesso à sala de aula, às aulas presenciais. A desigualdade ficou mais clara ainda durante esse período. Estimativas da Unicef e do Programa Mundial de Alimentação avaliam que cerca de 370 milhões de crianças podem ter sofrido com a falta de alimento durante o período de fechamento das escolas. Muitas vão à escola não só para aprender, mas como a única maneira de obter o alimento durante o dia. Muitas vezes é a única alimentação, fonte de alimento que eles vão ter naquele dia. E 370 milhões de crianças no mundo ficaram sem ter acesso à alimentação por conta da suspensão das aulas presenciais. Até as crianças e adolescentes que têm acesso ao ensino persistem mazelas, como, por exemplo, fome e miséria, que aumenta a importância de frequentar uma sala de aula, pois é lá que fazem sua única refeição. Principais desafios enfrentados por escolas e professores. Uma parcela muito grande, muito significativa dos estudantes não tem acesso à rede, tá? À internet, caracterizando aí o primeiro grande desafio. O primeiro grande problema é que muitos alunos não têm acesso à internet. E isso agravou muito a condição de aprendizado para eles. O Enem desse ano, de 2020, vai ser um Enem que vai mostrar resultados de uma desigualdade maior que nos outros anos, por conta dessas aulas online, não tenha dúvida. O Programa Nacional por Amostra de Domicílio, uma pesquisa feita pelo PNAD, Tecnologia da Informação e da Comunicação, aponta que 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. 46 milhões de brasileiros não têm acesso à rede mundial de computadores, o que dá mais de 25% da nossa população. Então, aí o problema da inclusão digital que o Brasil tem grande. Entre os quais 79,1% que navegam na internet, 99,2% utilizam celular, 48% dispõem de microcomputadores em casa. Os professores da rede pública, em particular, precisaram adequar toda a sua programação à nova realidade, que é o chamado ambiente digital. Dispõe de um tempo maior para planejamento e seleção de material, como slides e vídeos. Sem a aula presencial, o professor passou a ter uma maior disponibilidade de tempo para preparar as suas. E diante dessa nova realidade, não eram todos os professores que estavam familiarizados com essa condição. Não é surpresa, né, o modo novo só para os alunos, mas também para o corpo docente, tá, das instituições de ensino. Encontrar novas ferramentas tecnológicas para manipulá-las, tá? Ter que enfrentar uma transição muito rápida. Não é só a mudança que surpreende, não é apenas o fato de ter que trabalhar com uma nova realidade
mas também o fato dela ter vindo de uma forma muito, digamos assim, muito rápida, muito abrupta, tendo que se adaptar a essa realidade em um curtíssimo espaço de tempo. Isso trouxe algumas dificuldades, com certeza. Você conseguir manter a atenção do aluno dentro da sala de aula é uma coisa, por meio de uma aula online, vai ter que ser reinventado sua metodologia de trabalho para conseguir garantir o interesse e a atenção do aluno durante a administração de suas aulas. Exercícios de avaliações tiveram que ser redefinidos, refeitos para essa nova forma, para a forma remota de trabalhar. A orientação dos estudantes acabou acontecendo a qualquer hora, como eu falei agora há pouco na aula, durante a manhã, na aula online, à tarde, ou em horários fora do horário de trabalho, com aquela devida turma. Se ministrar aula à tarde, pode chegar à noite, de manhã, se ministra numa quarta-feira, pode chegar em um outro dia, a orientação que o aluno está precisando. Diante dessa necessidade de adaptação por conta da pandemia, o governo federal lançou em abril de 2020 a medida provisória 934, que tinha como objetivo, por exemplo, regular, traçar as novas regras do ensino no Brasil durante o período da pandemia, se adaptar à nova realidade. A partir desse momento, normas excepcionais foram destinadas da educação básica até o nível superior para que professores, escolas e alunos e pais de alunos se adequassem a essa nossa realidade. A nova meta, a nova norma permitiu, por exemplo, que as instituições de ensino diminuíssem a quantidade de dias letivos, desde que fosse cumprido a carga horária obrigatória. Tá? Na prática, essas escolas poderiam cumprir a carga horária em menos de 200 dias letivos, como é o tradicional. Ou seja, podiam aumentar a quantidade de horas diárias de estudo para que pudesse cumprir a carga horária do ano. Tá? No caso de entidade de nível superior, como no curso de medicina, no curso de farmácia, de enfermagem, de fisioterapia, a carga horária de atividades práticas pode ser reduzida em 70% ou até 75%. Nessas áreas como farmácia, medicina, fisioterapia, tá legal? As aulas práticas tiveram uma carga reduzida, uma carga horária reduzida entre 70% a 75%. Estados e municípios, por sua vez, têm apostado em alternativa, como o envio de apostilas até os alunos, têm movido, por exemplo, atividade pelos correios, transmissão de aula pela televisão, ou até mesmo agora, que foram autorizadas ao retorno das aulas presenciais, recentemente, já tentando tomar aquela rotina, mas um meio de rodízio entre os alunos de uma turma, visto que tem que manter uma distância mínima entre aqueles e obedecendo outras regras do protocolo de segurança. Essa aí é a intenção de incluir os alunos que não têm acesso à internet. 46 milhões de brasileiros, 25% da população, não tem acesso à web, como nós vimos agora há pouco. Várias foram as barreiras que dificultaram esse tipo de aula, as aulas remotas. Desde o não acesso à internet, a falta de familiaridade com esse novo modelo digital, tá? A questão do modelo tradicional, acostumado com o modelo tradicional de pedagógico de ensino, e agora mudando para uma aula virtual, a questão da desigualdade, porque muitas vezes a pessoa não tinha condições de ter acesso a um material de tecnologia, como um smartphone ou um computador. Tudo isso contribui muito, foram barreiras graves para que esse tipo de modalidade de ensino se tornasse uma realidade e alcançasse os reais objetivos, substituindo as aulas presenciais. O MEC tomou, o Ministério da Educação e Cultura tomou uma série de medidas a fim de adaptar a questão da pandemia. Por exemplo, o Enem ele foi adiado, vai ser no dia 17 e 24 de janeiro de 2021, geralmente acontece em novembro, né? Primeira e segunda semana de novembro. Foi possibilidade de rever aqueles financiamentos, a condição do ProUni, a condição do FIES. O Ministério da Educação ele prorrogou a data de inscrição para quem precisava do FIES ou do ProUni, tá? Também fez o quê? Aumentou o repasse de verba para a questão da alimentação nas escolas, a verba foi reforçada para a compra de material de proteção, como, por exemplo, água sanitária, álcool gel, para as escolas da rede pública. Então, foi repassado um valor a mais para a compra desses objetos para a segurança, tá? Esses produtos para a segurança de quem trabalha nessa localidade, para quem voltou às aulas presenciais, e também um reforço para o fornecimento de alimentação, a distribuição de kits para o Programa Nacional de Alimentação, para os alunos em situação de vulnerabilidade, pobreza. Foi feito um repasse para o fornecimento de alimento maior, tá? E a fim de ajudar a atender às necessidades desse público de escolas, aqueles que vivem em situação de carência, de pobreza. E quando essa pandemia passar, como é que vai ficar a situação? Olha, acreditamos que nunca mais voltará a ser
como antes. A presença dessas aulas remotas deve se tornar uma realidade, principalmente no nível superior, nível médio também. É uma realidade que não deve ser absoluta, 100% online, mas será provavelmente mais comum daqui a algum tempo, um período bem recente, a prática das chamadas aulas híbridas, ou até mesmo quando um professor pode combinar de passar um determinado conteúdo de forma online, como vinha acontecendo durante o período da pandemia. A expectativa é que os alunos retornem com maior vontade, revigorados, que sentem saudade daquele modo tradicional de aula, e assim se sintam motivados a manter-se presente na sala de aula, acabar com a evasão, as faltas, que sejam mais colaboracionistas em sala de aula, que tenham maior empenho para o aprendizado, que os professores também voltem mais motivados e para reencontrar a sala de aula e os alunos, tá ok? Que haja maior atenção no investimento em tecnologia direcionado à educação, que essas ferramentas digitais possam ser mais incluídas como modelo de ensino e de aprendizagem no Brasil, e que os educadores tendem a se dedicar cada vez mais a atualizar-se constantemente. E quem não estava atualizado sofreu muito com essa transição para as aulas digitais, tá ok? Aqui nós temos alguns impactos da pandemia no tocante ao meio ambiente. Temos os impactos aí na questão da educação, na economia, agora vamos ver a parte do impacto contra o meio ambiente. Já chegando à parte final aqui do conteúdo abordado nessa aula. Nós temos impactos positivos. Percebemos, por exemplo, uma menor emissão de CO2, né, de dióxido de carbono, uma menor produção de gás do efeito estufa devido à redução da atividade industrial e também da circulação dos meios de transporte movido a combustíveis fósseis, diminuindo a emissão de gases poluentes. Também precisamos do quê? Que com a melhoria da qualidade do ar, as doenças respiratórias e outras provocadas pela poluição atmosférica reduziu significativamente. Estima-se que milhares de pessoas estão sendo salvas justamente por a questão da melhoria da qualidade do ar. Água mais limpa, é verdade, até um local bem poluído como o rio Ganges, a água está mais limpa, há uma menor produção de esgotos, há uma menor produção agrícola, menor condição de agrotóxicos sendo utilizado para contaminar o lençol freático, por exemplo. Animais mais o que? Mais animais nas cidades. Espécies silvestres registradas em espaços urbanos, coisa que antes não existia, tá? Era bem remoto, bem pouco. Animais se reproduzindo cada vez mais. Agora, quando a gente vê a questão dos pontos negativos, não tem como deixar de ver que aumentou muito o consumo e também aumentou a quantidade de lixo, né? De produtos, dos resíduos produzidos nas residências por causa do aumento do consumo, tá ok? Aumento de lixo descartável, é isso que a gente está falando. Mais desmatamento, por quê? O desmatamento, o uso de solo e consequente a emissão de CO2 pode crescer no Brasil. Se aproveitou muito esse momento, ou por quem pratica grilagem, tá? Por quem vive aí da exploração de madeira também, e passou por conta da diminuição da fiscalização, passou a desmatar mais. E quanto menor a quantidade de árvores, menor a captação aí de gases para o processo, gases tóxicos para a produção da fotossíntese, na verdade, e o lançamento de gases de oxigênio na atmosfera por conta aí da remoção das árvores. Possível efeito rebote pós-pandemia. Empresas petrolíferas que diminuíram sua produção, sua oferta de petróleo agora durante o período da pandemia, podem retornar à produção de petróleo num nível até elevado, maior do que antes, pré-pandemia. E isso pode causar um impacto ambiental muito severo. Empresas petrolíferas e políticas econômicas podem buscar uma compensação atrás dos prejuízos sofridos durante a pandemia e aí tentar recuperar o que nós chamamos de tempo perdido e acabar aumentando o impacto sobre o meio ambiente. Os efeitos da pandemia sobre o meio ambiente. Evidentemente, a redução da atividade econômica e o isolamento social contribuíram, por exemplo, à redução na produção industrial, evidentemente na poluição, redução na quantidade de transportes nas ruas. Isso ajudou e muito o meio ambiente, diminuiu a questão do impacto ambiental. Então, houve uma melhoria aí. As áreas ambientais mais afetadas no período da pandemia, nós vamos ter que estudar como é que ficou a qualidade do ar, houve um aumento na geração de resíduos, a gente acabou de ver, o desmatamento em terras, principalmente em áreas indígenas, por diminuição da fiscalização nessas áreas, menor consumo de energia elétrica, que a atividade industrial e o comércio ficaram bem menos ativos durante esse período, um período que até foi
determinar lockdown, proibir a circulação total de pessoas, e também precisa ver a questão do chamado consumo consciente. Vamos ver a qualidade do ar. Não poderia deixar de ser diferente. Nós acabamos de perceber, de comentar, que houve uma redução, houve uma melhoria da qualidade do ar por causa da redução da emissão de gases do efeito estufa. Uma redução de 5,5% a 5,7% da emissão de carbono. Isso é ótimo para melhorar a qualidade do ar. A expectativa é que a redução anual seja de 2,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, que representa uma queda de 5% do que foi produzido no ano de 2019. Boa parte dessa redução vai justamente por causa da diminuição da atividade industrial e do consumo de combustíveis fósseis. A diminuição na procura por gasolina chegou a ser 35%, uma redução de 35% na procura por gasolina, e por óleo diesel foi em torno de 25%. Isso é excelente para o meio ambiente. A ONU afirma que deve haver uma redução ideal, que seria de 7,6%, tá, nos níveis de emissão de gases nos próximos 10 anos. Mas durante a pandemia, a gente já percebe uma redução de 5,5% e de 5,7%. Isso é bom, mas a gente vê um lado negativo também, que como é preciso, como é grande a mudança que tem que ser implantada para que se alcance uma redução de 7,6% anual, né, na emissão de gases de carbono. Porque, na emissão de carbono, porque se durante uma pandemia que afetou o mundo inteiro, que reduziu o trânsito da produção industrial, o uso de combustível fóssil, nós reduzimos em torno de 5,5% a 5,7%, ainda não foi nem longe, perto dos 7,6% que a ONU quer, sem a ocorrência de uma hecatombe como essa. Vê como ainda realmente precisa ser uma condição de muita negociação, uma mudança muito grande para que se alcance o objetivo que a ONU deseja. Tá? Aumento na geração de lixo. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Remoção de Resíduos informa que, por meio de um documento, que a geração de resíduo domiciliar pode ter aumentado de 15% a 25%. Tá? E também houve um aumento muito significativo na produção de lixo hospitalar, pela grande quantidade de pessoas internadas por conta do Covid. Então, o aumento na produção de lixo hospitalar pode ser 20 vezes maior do que ocorria naturalmente, normalmente, nesse período de pandemia. Isso representa um perigo, principalmente para os locais onde o gerenciamento do lixo é precário. Não tem, por exemplo, uma política de adoção de aterro sanitário. Tá? O desmatamento em terra indígena, aumento de 59% do desmatamento de terras indígenas no período da pandemia. Isso prova também, já existem estudos, que o aumento de desmatamento acaba colaborando em muito para a proliferação e o surgimento de doenças contagiosas. A exemplo aí do Covid-19. Durante a pandemia, o trabalho de fiscalização é prejudicado e a pressão pela proteção da floresta diminui. Também o Brasil é considerado um país que tem muito descaso. A recente eleição de Joe Biden promete uma maior atuação sobre a Amazônia. A França quer boicotar o acordo de livre comércio aí da União Europeia com o Mercosul, acusando, porque o Brasil não se compromete com o Acordo de Paris, a COP21. Então, essa negligência do Brasil com a preservação ambiental, em particular com a Amazônia, tem pesado muito no cenário internacional. O Brasil tem tido lá fora como um país que leva em situação de descaso a problemática ambiental no país, principalmente relativa ao desmatamento, em particular do bioma Amazônia. Menor consumo de energia elétrica. Ocorreu a redução do consumo de energia elétrica, ocasionado principalmente pela queda na atividade industrial. A menor demanda por geração de energia hidrelétrica permitiu que os reservatórios brasileiros ficassem com um nível de armazenamento maior. Isso é um efeito positivo. Isso significa dizer que quanto mais água nos reservatórios de nossas hidrelétricas, menor será a necessidade de fazermos um complemento na geração de energia por meio da ativação das chamadas termoelétricas, que tem um funcionamento caro por conta da compra de gás natural, petróleo, carvão mineral, e também é uma fonte extremamente poluidora e é uma fonte de energia mais cara. No período que as termoelétricas são ligadas, é justamente quando o reservatório das elétricas está mais baixo, para complementar e não afastar um risco de apagão, tá? De comprometimento do fornecimento de energia. E com o menor consumo de energia no país, os reservatórios estão com nível mais alto e, evidentemente, de água mais alta. Evidentemente, é bom para o meio ambiente, a energia não vai ficar tão cara como ficaria utilizando as termoelétricas, tá? E é um ponto bem positivo. Consumo consciente. O efeito do coronavírus no consumo individual pode ser mais significativo e duradouro. De acordo com os dados fornecidos pelo site
Realbox, no Brasil já é possível observar um grande aumento no número de buscas na internet sobre maneiras mais conscientes de consumo, uma maneira de praticar o chamado desenvolvimento sustentável, buscar da natureza o que precisamos de forma equilibrada, sem comprometer o sustento da geração futura, sem provocar um grande impacto ao meio ambiente. As pessoas estão procurando uma forma de produzir menos lixo, de produzir um lixo de forma orientada à reciclagem, as autoridades promoverem aí a implantação definitiva da lei que obriga a questão da implantação dos aterros sanitários, o abandono do lixo a céu aberto, ensine o brasileiro mais a fazer a separação do lixo, contar o vidro, o que pode ser reciclado, o que não pode, aquilo que seja lixo orgânico, seja destinado a esses aterros sanitários, o resto possa ser reaproveitado, deixando de virar lixo, né? E tendo a chamada consciência ecológica. Bem, pessoal, espero ter contribuído aí para vocês, é sempre um prazer nessas nossas aulas, e um grande abraço, professor de Georgia aí, nossas aulas de geografia para o Enem, tá? Valeu, pessoal. Tchau.